Olá, meus queridos e abençoados irmãos, bem-vindos a mais um Conexão ID. Eu sou o pastor Calvi Paiva, missionário brasileiro servindo aqui nos Estados Unidos e coordenador do projeto missionário Igreja para Todas as Nações. Estou falando aqui das montanhas do estado da Virgínia, onde nós moramos, na cidade de Saltville. Nós vivemos em uma cabine de montanha, como vocês veem, igual essas outras que estão por aí. E aqui nós falamos sobre os projetos de nossa missão. Qual é a nossa missão para quem ainda não conhece? A nossa missão é a Associação Missionária Sistema Mundial de Missões, ou no inglês, Worldwide Mission Network. É uma organização que agrega objetivos missionários, propósitos missionários, e foi criado para ser uma ferramenta da igreja na evangelização do mundo. O projeto foi fundado, foi organizado por pastores, por líderes de departamento de igreja, em uma reunião histórica em 1985, no mezanino do San Marco Hotel em Brasília. É até um hotel 5 estrelas, né? E nós conseguimos a oportunidade de fazer lá, não por ter tanto dinheiro, mas na época eu tinha um serviço que prestava numa empresa que eu fundei em Brasília, chamada Stampex. Fazia letreiros em vidros e nós fomos contratados para fazer o letreiro do San Marco Hotel, inclusive para a sua inauguração naqueles dias. E nós fizemos, são 2 leões bonitos, fizemos na porta do hotel. Voltei lá muitos anos atrás, ainda estava lá, né, a gravura que nós fizemos também a decoração do piano bar, do local do hotel onde tinha algumas reuniões. E eu fiz uma amizade comercial, né? Amizade de negócio com o dono do hotel, o senhor Marco Marchetti, um italiano assim, mas uma pessoa muito simpática e muito rígida também. Ele mesmo se orgulhava de ele mesmo fazer os jardins. Ele semeava, claro, com auxiliares, mas ele sabia onde plantar cada planta, cada flor, e ele metia a mão na massa mesmo. E nós fizemos uma amizade. Ele disse: olha, você faz um bom trabalho, eu vou te recomendar para outras pessoas. Até não fez isso, deveria fazer, mas eu disse: olha, nós estamos criando uma associação e eu precisava de um espaço para essa reunião. Não, você pode usar o mezanino, tudo. Eu nem me lembro se nós pagamos ou não, mas se nós pagamos foi coisa pouca. Mas a reunião foi feita, tendo a presença do pastor Albérico Camelo de Mendonça, que presidiu a reunião, e também do missionário americano, que era diretor do Instituto Linguístico de Verão, Gilberto Picker. Ele esteve presente, deu uma mensagem muito boa a respeito da missão da igreja no mundo, principalmente a tradução das escrituras para as linguagens nativas dos países que ainda não tinham naquela época a Bíblia no seu idioma. Foi uma reunião muito bem feita. E a partir daí nós continuamos fazendo missão na Amazônia, plantando igreja nos Estados Unidos desde 1995, e nós chegamos aqui. Agora, como cada missão obedece etapas de realização, no Sistema Mundial de Missões, que nós chamávamos CIMI no início, não é diferente. Obedece etapas. Etapas de criação, etapas de execução, e também dividimos a nossa atuação com, de um lado, missionários mantenedores, que são pessoas que colaboram com a obra, que enviam ofertas, que permitem que, de outro lado, missionários executores executem a missão. Porém, nós vivemos em uma época
que está cada vez se tornando mais difícil para fazer missão. Porque, claro, Deus deixou as igrejas para fazer missão, as instituições eclesiásticas. E quando elas não fazem a missão corretamente, quando os recursos das missões são desviados para outros fins, seja para benefício pessoal de algum obreiro, seja para gastos abusivos, com ostentações, com festas, sempre as missões ficam em segundo, terceiro e último plano. Em alguns lugares, a missão da igreja ela está sendo realmente abandonada. Não existe outra palavra para dizer senão um abandono aos projetos missionários. Os missionários que quiserem executar suas missões, eles precisam fazer de uma forma totalmente independente, totalmente por conta própria. Eu, pelo menos, há 30 anos atrás, dia 14 de novembro dia 12 de novembro de 1995, entregamos a igreja em Garapé-Açu, dia 13 viajamos para Brasília, dia 14 para os Estados Unidos. Nós fizemos isso por conta própria, não porque queríamos fazer por conta própria, porém eu venho de uma convenção que não tem nenhum objetivo missionário, né? Eu venho de uma região que, apesar de ser onde os missionários chegaram, em Belém do Pará, para iniciar o movimento pentecostal no Brasil, mas as igrejas estagnaram apenas com visão local. Eu chamo igreja com visão de galinha, porque existe igreja com visão de galinha e igreja com visão de águia. Geralmente as igrejas de São Paulo, do Sul, as convenções do Sul do país, têm um objetivo missionário mais expansivo, produzem mais, enviam mais missionários, sustentam missionários. Porém, as convenções do Norte, elas são paralisadas nisso. E por causa disso, sem ter nenhuma alternativa, eu tive que vender minhas coisas e sair para fazer missão, porque tinha um projeto missionário de não somente de trabalhar nas missões, mas fundar uma instituição para beneficiar os missionários, exatamente o que nós fazemos hoje. Faz 8 anos que nós começamos um projeto na África, a partir de campos de refugiados de guerras, ajudando missionários nativos a executar seus trabalhos, ajudamos a construir, ajudamos a formar, ajudamos a expandir. E agora nós estamos em um ambiente totalmente, não é um ambiente novo, mas um ambiente modificado, é fazendo as mesmas coisas, porém com uma outra modalidade. Nós não estamos aperfeiçoando para pior, mas para melhor. Exatamente por causa da uma missão missionária. Eu trabalhei muito tempo na região amazônica, por 10 anos, pastoreando igrejas na floresta amazônica, exatamente quase no início da colonização. E havia muitos momentos que nós íamos no carro da igreja para visitar uma vicinal, um determinado local, e nós chegávamos em uma ponte que havia sido danificada pelas enchentes. Os rios, os riachos enchiam e levavam a ponte. E nós tínhamos que levar no carro machado, enxada, para cortar madeira, mesmo que seja em baúba, que é uma madeira bem frágil, mas na hora ela fica boa porque está verde, para fazer as pontes e passar ali por cima. Ou seja, quantas vezes eu tive que construir ponte para chegar onde queria. Eu lembro uma vez que eu fui buscar um moço que havia sido picado por uma serpente, e quando nós íamos, a ponte estava danificada. Aliás, nem havia ponte, ali foi a própria erosão na montanha que abriu uma cratera na estrada. E nós tivemos que lutar contra o tempo para cortar madeira, fazer a ponte, passar para buscar a pessoa e chegar no hospital antes do horário, tomar o soro antiofídico para fazer efeito, né? Graças a Deus, nessa vez deu tempo, mas eu lembro muito bem da expectativa, da força, o pai do garoto trabalhando a todo vapor para formar a ponte, para
a gente poder passar naquele momento terrível. Assim é hoje, para fazer missão. Nós temos que construir a ponte primeiro. Por quê? Porque barreiras foram erguidas dentro das próprias instituições religiosas. Esta é uma coisa que a gente não gosta de falar, porque não é bom. Eu gostaria de tanto de estar falando outra coisa aqui, mas não existe alternativa a não ser construir a ponte. Nós precisamos, muitas vezes, derrubar as barreiras que foram erguidas contra a causa missionária mundial e barreiras que foram erguidas dentro das próprias instituições. E por causa disso, os recursos que deveriam sair da tesouraria das igrejas, das convenções, diretamente para o campo missionário, não saem. Sai para projetos políticos, sai para negociatas em torno de campos, de permutas, mas não sai para as missões. E isso causa uma cratera muito, muito forte, que precisa ser vencida. E nós precisamos estar unidos para fazer isso. E agora nós estamos fazendo o seguinte. Já enviamos milhares de dólares para a África, para manter obreiros, para construir, para reformar, para ampliar, para comprar alimentos, para cirurgias, para enterros. Foi muitos valores enviados. Porém agora nós queremos, é aquilo que nós falamos, de dar o peixe, nós queremos dar um anzol e ensinar as pessoas a pescarem. Porque quando nós trabalhamos em zonas de conflitos de guerras ou em zonas de deslocados por catástrofes, são pessoas que não têm nenhum recurso, não têm nenhuma condição e precisam do apoio externo. Muitos são alimentados com alguma ração que alguma entidade de misericórdia afiliada à ONU dá, ou então doações de igrejas, que são coisas pequeníssimas. É aquilo que a gente fala no auxílio governamental, manter a pessoa na pobreza para conseguir o voto, né? Dar o alimento. Nós queremos que as pessoas prosperem, então nós tomamos uma outra iniciativa. Formar oficinas de produção de material. Começamos agora com uma padaria no distrito de Chihuahua, Lixinga, na província de Niassa, onde está sendo produzido pão, para vender pão, para arrumar condições para a igreja. Nós queremos fazer também uma área de construir estruturas metálicas, que vai servir não só para construir os templos, as igrejas, que vão ser feitas, o local de adoração, em pré-moldados, como também vender esse tipo de serviço para conseguir mais recursos para a obra. Nós queremos formar uma fábrica de blocos para fabricar os blocos para a construção. Então é um período assim de empenho missionário, diferente todavia apenas da pregação. Porque eu lembro-me, muitas vezes eu estava na rodoviária há muitos anos atrás, de Belém do Pará. Aí um homem que andava na tábua que tinha rodas, ele não tinha as pernas e andava por ali pedindo esmolas. E chegou ao meu lado, onde estava o moço, e pediu uma ajuda. E o moço pegou do bolso, tirou um folheto e deu para ele. Ele pegou o folheto e olhou para o moço e disse: é só isso que vocês sabem fazer, né? Aí aquilo me impactou. Eu digo, muitas vezes nós só sabemos evangelizar quando a pessoa precisa de assistência social, precisa de ajuda, que nós podemos dar, nós podemos gerar recursos. Então, olhando para esse lado, nós vamos estar construindo, nós vamos estar fazendo muito mais. E eu queria que você já tenha apoiado a nossa missão de alguma forma, nem que seja orando. Nos ajude nisso, ajude a compartilhar essas informações, se inscreva no canal, saiba o que nós podemos fazer, entenda, compreenda o que nós podemos fazer e alice a nós. A igreja precisa fazer muito mais, precisa apresentar a sua cara ao mundo, principalmente
nos lugares de difícil acesso, onde o projeto Igreja para Todas as Nações está atuando, para que nós possamos fazer muito mais no pouco tempo que nos resta. Que Deus abençoe a todos. Este era o Conexão ID de hoje.